Atos capítulo 3. Nós vamos ler. Eu tinha falado só o versículo 3, mas nós vamos ler a partir do capítulo 3, versículo 1. Diz assim, olha: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Até aqui. Amém. O tema que eu trouxe para nós nessa noite refletirmos é preso na mentalidade errada. Preso na mentalidade errada. Quando nós lemos aqui Atos capítulo 3, vai trazer para nós a história de um homem um coxo de nascença, um homem que nunca andou, um homem que nunca experimentou dar passos firmes, nunca sentiu a firmeza de caminhar, era de nascença, nunca viveu a liberdade que outras pessoas viveram, não. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele era colocado à porta do templo todos os dias. Não era um dia ou um outro dia, não. A Bíblia faz questão de mencionar que era todos os dias. Colocava ele à porta do templo para esmolar. Todos os dias. E essa cena, ela já carrega por si só uma atenção. Porque quando a gente olha para o texto, nós precisamos ler com calma e entender as profundidades que aquilo carrega. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que ele não estava em qualquer lugar. Ele não estava num lugar comum. Ele estava à porta do templo. Ele estava literalmente na porta do templo. Ou seja, ele estava perto do lugar da oração. Ele estava perto do lugar da presença. Ele estava perto do lugar de movimento. Ele estava perto do lugar onde pessoas subiam para orar. Subiam para buscar o Senhor. E a Bíblia vai dizer, você não precisa abrir em Atos capítulo 4, versículo 22, que esse homem já tinha mais de 40 anos. Ou seja, já havia muito tempo que ele estava ali naquele mesmo local, esmolando. Não era uma história recente.
Não era algo que começou aquele momento. Não, já fazia muito tempo que ele estava ali. Não era uma limitação de ontem. Era algo que já muito tempo, no mesmo lugar, uma condição antiga, uma condição com uma rotina consolidada, um ciclo repetitivo, no mesmo lugar, todos os dias, esmolando. E é exatamente aqui que o texto nos confronta muito, nos traz muitas lições, porque nós olhamos para aquele homem e nós vemos que o problema daquele homem não era só a limitação das pernas, não era só a limitação de ter nascido coxo, não era só aquilo, era que, de fato, com toda aquela situação, ele já tinha aprendido a viver dentro de uma mentalidade pequena. Ele já tinha aprendido a viver dentro de uma mentalidade muito aquém, muito limitada. Por quê, pastor? Porque ele estava perto do ambiente de fé. Ele estava à porta do templo. Ele estava perto do ambiente de fé, mas ainda esperava o quê? Muito pouco. Esperava pouco. Ele estava na rota do caminho de quem orava, mas ainda preso numa lógica de sobrevivência. Estava no lugar de acesso, mas com a mente aprisionada ao que era raso, imediato e insuficiente. E esse homem representa muita gente hoje. Representa muita gente hoje. Gente que até mudou o ambiente, mas não mudou a mentalidade. A mentalidade ainda continua pequena. Gente que está perto da presença, está na rota da presença, mas ainda pensa como um mendigo espiritual. Gente que ainda frequenta o lugar certo, mas continua esperando apenas o mínimo para sobreviver. Entenda uma coisa: o maior cativeiro de uma pessoa nem sempre está nos pés, às vezes está na mente. Eu vou repetir: o maior cativeiro de uma pessoa nem sempre está nos pés, às vezes está na mente, na mentalidade. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma situação lá no Barreto. Acho que meu pai vai lembrar disso. A gente fazia muito trabalho, né? A gente tem a nossa área social, que é espetacular. Mas teve uma época que a gente entregava muita sopa à noite para os mendigos. Meu pai tinha até um brother dele lá, que ia muito lá na igreja. Como é que ele chamava? Cauê. E teve uma certa vez que nós pegamos uma pessoa que estava na rua, e a gente trouxe ela para dentro da igreja, e nós demos um banho nela, nós cortamos o cabelo dela, fizemos a barba dele lá, demos uma roupa nova para ele.
E aí colocamos o espelho para ele olhar para ele. E aquele momento foi muito lindo. E ele olhou para o espelho assim, ele se emocionou. Ele viu que ele estava diferente. Mas ele olha para nós e fala assim: mas como é que eu vou pedir agora? Ninguém vai me dar nada. Você entendeu a mentalidade? Nós falamos para ele: não, você não vai pedir mais. Nós vamos te direcionar para algum lugar, que alguém vai te dar um trabalho, nós vamos ver isso aí. Mas ele olhou para a condição que ele estava mudado, mas a mente dele estava ainda como uma pessoa que esmolava. E ele olhou para a roupa nova, ele olhou para a roupa limpa, ele olhou para o rosto dele e falou: ninguém vai poder me dar mais nada. Eu vou pedir, eles não vão acreditar em mim. Mentalidade. Sabe, muitos de nós estamos presos na mente. Não vivemos o melhor por conta da nossa mentalidade. Mentalidade pequena. Mentalidade rasa. Porque uma mentalidade errada pode manter alguém paralisado até no ambiente certo. Você pode estar no melhor ambiente do mundo. Você pode estar na melhor empresa. Você pode estar no melhor lugar, mas se a sua mente não estiver desbloqueada, se a sua mente não estiver aberta, você vai viver uma vida pequena no melhor lugar do mundo. Eu quero aqui trazer alguns pontos bem rápidos para você, porque eu quero orar por você nessa noite. Primeiro, o ambiente era certo, mas a expectativa ainda estava errada. O ambiente era correto, mas a expectativa ainda estava errada. A Bíblia disse que colocava ele todos os dias à porta do templo chamada Formosa. Todos os dias. Ele estava no ambiente certo. Ele estava no fluxo certo. Ele estava no lugar onde a fé circulava. Ele estava no caminho de quem subia para orar. Olha só. Tudo correto. Tudo certo. Mas o problema é que o ambiente certo não corrige sozinho uma expectativa errada. É por isso que às vezes eu sempre pergunto aqui, falo assim: como é que está a sua expectativa para esse culto? Como está a sua expectativa? Como está o seu coração? Porque você pode estar no melhor lugar, no ambiente certo, no ambiente de graça, mas com a expectativa pequena, rasa. Aquele homem estava perto do templo, mas não esperava viver a realidade do templo. Estava perto da oração, mas não esperava viver a resposta do céu. Não esperava. Estava perto de homens cheios de Deus, mas ainda esperava apenas algo que resolvesse mais um dia. Mais um dia. Ele tinha proximidade com o ambiente, mas não tinha alinhamento de expectativa. Não tinha. Tem gente dentro da igreja esperando muito pouco, gente. Tem gente dentro da casa de Deus esperando só o suficiente. Tudo bem, mas Deus tem mais. Tem gente ouvindo a palavra, mas sem fé para crer em transformação, sem fé para crer que Deus pode fazer, Deus pode mudar a realidade. Tem gente cercada de direção, mas ainda conformada com a sobrevivência.
Tem gente no ambiente de milagre, mas com a expectativa de receber esmolas. Você pode estar no lugar certo e ainda esperar menos do que Deus quer fazer. E eu tenho certeza que o que Deus quer realizar na sua vida aqui nessa noite é algo grande, é algo poderoso. Que Deus move o meu coração para te dizer que o Senhor está mandando dizer: mude as suas expectativas. Mude as suas expectativas. Pare de querer viver só por sobrevivência, só pelo suficiente. Nós estamos num ano do transbordar. Esse ano é um ano profético para nós da IE. Nós vamos não só ter o que para sobreviver, mas nós vamos transbordar. Para quê? Para querer mostrar para o outro que eu tenho mais? Não! Para mim transbordar na vida de outros que não têm, para mim levar para outros que precisam, para eu ser resposta de Deus na vida de alguém, na vida de pessoas. É por isso que você precisa aumentar a sua expectativa, aumentar a sua mentalidade diante de Deus. Por quê? Porque Ele quer fazer algo sobrenatural e grande na sua vida. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Os meus olhos pra tua presença, deixo sua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos. Nós te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Está ministrando ao seu coração nessa noite. Ele está ministrando ao seu coração nesse momento. Feche seus olhos e deixa o Espírito Santo ministrar em você. Ele já está falando com você aqui nessa noite. Eu sinto Deus desatando a vida de pessoas aqui, desbloqueando a mente, a mentalidade. Sim, Jesus. Sim, nós te amamos. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Quando a expectativa está errada, a pessoa começa a chamar de sustento aquilo que, na verdade, só está alimentando a sua dependência. Por isso que eu falo que o nosso projeto social é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que é um projeto que ele não cria uma dependência. Para os que não conhecem, nós servimos as famílias durante 6 meses. Nesses 6 meses, eles recebem uma palavra, eles tomam um café, eles escolhem o que eles querem dentro do mercado, não é uma cesta básica que dá. Eles recebem um dinheiro chamado dinheiro solidário. Eles entram lá no mercado e eles escolhem o que eles querem. Nós damos dignidade para eles escolherem o que eles precisam. E durante esse tempo a gente trabalha com eles no sentido de tentar recolocá-los no mercado de trabalho. E muitos, com pouco tempo, já se encontram e falam: não preciso mais, dá o lugar para outra pessoa. Nós não ficamos mantendo aquela mentalidade: todo mês eu vou lá, eu vou pegar a cesta básica, ele leva embora, que é o que muita gente faz. Mantém a pessoa escrava. Vou fazer mais nada não, mês que vem vai pingar aquilo lá de novo. Não, vou ficar estagnado, parado. Deus quer tirar você desse lugar, desse ambiente de paralisia, fazer você entender que Deus tem algo maior para você, que Deus tem algo grande para você, que Deus quer desenvolver algo além daquilo que você imagina,
mas você precisa abrir a sua mente, desbloquear a sua mente, para que Deus possa te levar a um nível maior. Segundo, o que parece sustento pode estar alimentando a sua dependência. A esmola, como eu disse, resolvia o dia dele. Era o dia. Resolvia o dia dele. Aliviava uma necessidade momentânea. Colocava algo na mão dele. Mas não tinha poder de mudar a sua condição. Tanto é que o texto vai dizer que ele estava lá há muito tempo. Há muito tempo no mesmo lugar. Então, a esmola que entregavam para ele não mudava a sua condição. Cadê meu ator? Caleb. Caleb está aí? Vem cá, Caleb. Pode vir. Eu vou isentar. Não. Olha, vocês estão demais, cara. Meu Deus. Vocês são muito top. Ele é pesado, né? O certo era carregar no colo, né? Mas eu vou. Pode deixar ele aqui, ó. Eu vou isentar vocês disso. Eu senti que acho que você está meio falso, cara. Senti suas pernas firmes. Esse homem estava lá, à porta do templo, mendigando, esmolando. As pessoas passavam, ó, uma alegria momentânea, uma felicidade momentânea, mas não tinha condição de tirar ele daquela paralisia. O mantinha naquele lugar, como se dissesse: tudo bem, fica aí, amanhã eu tenho mais para te dar, amanhã eu tenho uma nova esmola para te entregar, fica aí, fique em paz aí. Sabe, é o que às vezes nós inconscientemente estamos agindo como esse mendigo. Porque a intenção do inimigo é fazer com que você fique estagnado, esmolando, recebendo o suficiente para hoje. Amanhã eu quero te ver aqui novamente, mendigando, parados, pedindo. Há muitas coisas que parecem sustento, mas na verdade estão alimentando a sua dependência. Há muitas coisas que parecem que é um sustento, que é um alívio, mas está mantendo você naquele lugar de estagnação, de paralisia. Entenda uma coisa: nem tudo que ajuda cura, nem tudo que sustenta liberta, nem tudo que parece cuidado de fato promove transformação. A esmola mantinha aquele homem vivo, mantinha ele vivo, mas também a esmola mantinha-o também na mesma condição, no mesmo lugar. Mantinha ele paralisado, mantinha ele dependente. Isso também fala de relacionamento, tá? Cuidado com pessoas que só têm migalhas para te oferecer. Cuidado com pessoas que só têm migalhas para te oferecer. Por quê? Porque quem te oferece migalhas pode estar bloqueando o seu destino sem você perceber.
Sabe aquele relacionamento tóxico? Aquele relacionamento que a pessoa não te dá carinho, a pessoa te maltrata, a pessoa não te dá a atenção que você merece, ela não... Mas você é dependente de uma miséria de amor, mendigando carinho, sendo que Deus tem algo maior para você, e você mantém a sua dependência, e você fica lá, ai, eu não consigo viver sem Ele, e você está preso. Aí Ele vai, dá uma meia dúzia de sorriso, te dá um bombom barato. Olha um bombom barato ruim, garoto? Não, posso falar, né? Vai dar ruim isso aí. E aí, você fica ali, mendigando o amor. Ai, mas ele me deu um bombom garoto. Sabe, tem muita gente paralisada. Tem muita gente preso, amarrado, em situações que não é para você. Deus tem algo maior para você. Deus tem uma pessoa que vai te fazer feliz de verdade. Deus tem alguém para você. Deus tem um plano melhor. Deus tem alguém que não vai te dar garoto, não. Vai te dar Lindt, vai te dar coisa boa. Vocês não estão querendo não, não é possível. Mas essa é uma realidade. É uma realidade. Pessoas que estão paralisadas emocionalmente, bloqueadas. Tem gente que até te consola, mas não te confronta. Não te confronta. Te acolhe, mas não te posiciona. Te ajuda hoje, mas não te empurra para o amanhã. Não empurra você para o novo. Te mantém ali. Te dá atenção, mas não te chama para levantar. O problema da migalha é que ela cria a sensação de socorro, mas não gera transformação, não gera mudança. É um alívio momentâneo, é algo que te mantém preso, é algo que te mantém mendigando. Nem tudo que te sustenta te faz avançar, nem tudo. Feche seus olhos. Qual a sua condição hoje? Como você está? Onde você está preso? Amarrado? Deus te trouxe aqui porque Ele quer te fazer livre. Deus te trouxe aqui nessa noite, te colocou nessa live, porque Ele quer te fazer livre. Ele quer te livrar dessas dependências emocionais, dessas migalhas que o inimigo tem colocado diante de você. Ele quer te levar para outro nível, para algo maior. Ele quer te tirar dessa condição. Mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos. Vem mais uma vez, faz tudo novo.
a Bíblia vai dizer a condição daquele homem: paralisado à porta do templo, mendigando todos os dias, até que ele vai se encontrar com dois homens, chamados Pedro e João. Pedro e João, ele vai passar por aquele homem, mas ele não vai reforçar a dependência dele, não. Eles vão passar por ele, mas eles vão confrontar aquele ciclo nele. Eles vão confrontar aquele ciclo diante daquele homem que ele estava vivendo. Terceiro ponto é que o que a esmola não podia fazer, o poder de Jesus fez. Amém? O que a esmola não podia fazer, o poder de Jesus fez. O poder de Jesus fez. A Bíblia vai dizer que aquele homem estava lá, pedindo esmolas. Versículo 3, o qual vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Isso é uma resposta poderosa. Pedro entende que aquele homem não precisava de uma manutenção, de mais um dia, de uma esmolinha. Não. Pedro entende que ele precisava de transformação, que ele precisava de mudança, que ele precisava de uma mudança, de uma condição nova. Ele não precisava de mais uma esmola. Ele precisava de verdade de um encontro com o poder de Deus. Ele precisava de um encontro com o poder de Deus. Por isso que Pedro e João não entregam moedas, não entregam esmolas. Pedro e João entregam confronto e poder. Confronto e poder. Ele chega diante daquele homem. Aquele homem esmolava, olhava para ele esperando mais uma esmola, mas algo queria o travar, continuar na paralisia. Ele disse: olha para nós. Era como se ele dissesse: eu não vou te entregar algo que vai te manter nessa condição. Eu não vou te entregar algo que vai te manter nesse estado. É por isso que tem muitas coisas que às vezes não chegam até você. Que às vezes você pede muito para Deus, mas Deus está olhando e falando: não vou te dar isso, porque isso vai continuar te mantendo travado, mantendo paralisado, mantendo dependente. E ele olha para aquele homem e fala: não tenho ouro nem prata. Eu não tenho algo para te entregar que vai te manter nesse lugar de estagnação. Eu não tenho algo para te entregar que vai te manter nesse estado de paralisia, de dependência, de vergonha, de esmolar. Eu não tenho algo que vai te manter nesse lugar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho o quê? O poder que eu encontrei em Jesus. Isso eu reparto com você. E nessa noite o Senhor está te levantando e te dando algo que vai mudar a sua condição, que vai fazer você caminhar, que vai fazer você andar, que vai tirar desse estado de estagnação, desse estado de paralisia. Por quê? Porque Deus tem vida nova para você. Deus tem vida nova para você. Deus tem vida nova para você.
Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Se coloque em pé no seu lugar.